Oi, amigas! Viemos aqui responder Oiê. algumas perguntas que eu coloquei a caixinha lá no Instagram. Essa é minha irmã Manu, pra quem só me assiste no YouTube, se tem alguém, com certeza tem alguém. E ela veio passar um mês aqui em Nova York comigo. Agora ela tá ficando aqui no Brooklyn, estamos em Williamsburg, na casa dela. E pelo próximo mês vamos estar juntinhas. Bom. Nós 4. Somos 4 irmãs. Aqui é uma tatuagem que a gente fez, todas têm igual. Vou mostrar a minha. Meio difícil. Nossa, ficou um pouco sensual. Gente, tem muitas perguntas. Muitas. Vocês são maravilhosas. Vamos começar do começo, então. Nosso pai. 2 mulheres fora da curva. Amo vocês. Obrigada, pai. Obrigada, pai. O que uma mais ama na outra? Tudo! Isso pode ser uma qualidade sua e um defeito também. A Joana se entrega muito para as pessoas que ela ama. Então ela sente muito a felicidade, assim, ela sente a conquista, ela sente o sucesso, ela sabe o quanto você quer alguma coisa e ela fica genuinamente muito feliz e muito realizada quando você consegue. Ao mesmo tempo, quando você tá na merda, ela fica tão na merda quanto. Então ela é muito esponja, assim, dos sentimentos das pessoas que ela ama. O que joga ela pra cima quando a gente tá bem e joga ela pra baixo quando a gente não tá bem. Mas eu acho que isso mostra um lado dela, que é a sensibilidade e a generosidade, que é muito fora da curva, como diz nosso pai. Tem muitas coisas, mas eu acho que uma coisa que eu amo na Manu no momento atual é que ela é uma pessoa que eu admiro, que eu meio que vejo como, tipo, um passo acima de mim. Então é uma pessoa que sempre vai me colocar pra pensar e sempre vai Sim. me escutar e me mostrar um outro lado da moeda que eu jamais ia pensar. Então, por ser uma pessoa que me admira, uma pessoa que me desafia também a sair um pouco do meu mundinho, que eu tô muito inserida. As pessoas que eu convivo aqui em Nova York são muito parecidas comigo, têm um pensamento muito assim como o meu. Então ela me coloca pra pensar em tudo e eu admiro muito isso nela. Isso é uma característica que eu acho que todo mundo tem que ter alguém na vida que te conflita, sabe? Que conflita as suas ideias. Porque se a gente tá sempre num mundo onde todo mundo pensa da forma que a gente vê e vê na perspectiva que a gente vê, isso não estimula que a gente cresça, que a gente se desenvolva, porque tudo é muito preto no branco, sabe? Quando você vê as coisas num prisma diferente, porque alguém conseguiu te mostrar uma luzinha, uma direção, uma alternativa que você ainda não tinha pensado dentro da sua bolha, isso é sempre muito positivo. E quanto mais você se coloca nesses espaços de entrar em conflito com mais pessoas, mais estímulos, mais você vai conseguindo fazer isso naturalmente, eu acredito. E além disso, ela é uma pessoa muito pra cima, tipo, ela sempre vai te colocar pra cima, tipo, você sair com ela é sempre divertido, não tem como não ser divertido. E ela vive muito... Ela é ótima, né? Como se você estivesse aqui do meu lado. Você vive muito no momento, sabe? Tipo, por mais conectada que você esteja, por ser o seu trabalho, você consegue separar muito isso. E é uma coisa que eu admiro. Tipo, ela consegue viver muito no momento e ainda assim compartilhar isso com o mundo. Poderia ficar aqui 1000 horas falando Eu sobre. também. Como vocês decidiram começar a morar fora ou viajando? Qual foi a chavinha que girou? Gente, eu sempre quis, pra mim não teve chavinha, eu saí assim da barriga da minha mãe, não sei explicar. Eu era um pouco de hater do Brasil, hoje isso mudou, mas... Não, ela ainda é um pouco. Ela não é vira-lata, mas ela é um pouco de hater. Eu não tenho amor pelo Brasil que eu sinto que você tem e que eu sinto que muitos brasileiros têm. Eu nunca tive... Morar no Brasil, pra mim, era um fardo, assim. Eu não gostava, não adianta o tipo de vida. E olha que eu tinha uma vida boa, assim, sabe? E mesmo assim, eu não era feliz. Eu sentia que eu sempre tinha alguma coisa faltando. E eu sempre soube que eu ia morar fora. Então, acho que pra mim, desde o início, eu sabia que isso ia acontecer. E são poucas coisas na minha vida. Eu não tenho aquele sonho, ai, você é médico, você é advogada. Mas eu sempre soube que eu ia morar fora, de alguma forma. Eu não sabia onde, mas eu sabia que não seria no Brasil. Eu vim como au pair, como vocês provavelmente sabem, em 2022. E aqui estou, continuo nos Estados Unidos, continuo em Nova York, 3 anos depois. Mas os Estados Unidos, especificamente, sempre brilhou os olhos da Joana. Assim, ela começou a aprender inglês, sei lá, 8, 9 anos de curiosidade. Sempre foi mais ligada em música, em filme, em coisas que vinham daqui, principalmente. Acho que qualquer lugar que falava inglês te chamava atenção, né? Sim. Mas os Estados Unidos, especificamente, por causa do soft power, né? Dessa coisa que eles colocam, principalmente no entretenimento, sempre chamou muita atenção dela. Então, acho que já era muito dado, assim, pra gente que em algum momento ela pararia aqui. Tanto Todo mundo sabia, né? Todo mundo sabia. Meus A gente sabia amigos, como. todo mundo sabia que eu ia morar nos Estados Unidos, mas não sabia em que momento. E aí, como que eu vim, eu tava com uma vida formada no Brasil, tinha formado na faculdade, trabalhava na Michelin, tinha um trabalho bom como analista de comércio exterior.
E chegou um ponto que eu falei, cara, agora que eu terminei minha faculdade, que era o que tava me segurando no Brasil e que eu tive um pouco de experiência na empresa e eu vi que realmente, por mais que fosse um trabalho bom, que tivesse uma equipe muito boa, o meu chefe era maravilhoso, eu ainda assim não tava feliz porque eu morava no Brasil e isso me impossibilitava de chegar na felicidade, sabe? Um pensamento bem pequeno mesmo, que hoje eu revejo com outros olhos, mas na época era assim. Eu não conseguia sair desse pensamento de, tipo, eu nunca vou ser feliz aqui. Hoje eu vejo que em qualquer lugar do mundo eu poderia ser feliz, que isso tá dentro da gente. Mas na época eu não conseguia, então foi o momento que chegou que eu falei, cara, é agora ou nunca. Porque depois que você entra, assim, nesses empregos em multinacional, você vai indo e você vai entrando naquela rodinha do rato e é difícil sair. Muito. Então eu falei, tipo, é ou agora ou eu sei que eu vou acabar ficando aqui. Em algum momento eu ainda ia morar fora, que eu sabia que isso ia acontecer, mas demoraria muito mais. Então foi o momento que eu falei, cara, vou fazer o programa de au pair, pedir demissão e vim pra cá. Foi isso. Eu acho que foi uma forma muito inteligente de pensar, assim. Acho que o programa de au pair é uma ponte, que foi o que você sempre disse, muito foda se você entende ela como um passo para algo maior, assim. Maior no sentido de, cara, realização, sabe? Então acho que foi realmente um movimento muito pensado, estratégico, muito inteligente que você fez lá atrás. E é engraçado, né? Porque ela falando aqui, eu acho que esse sentimento de não se encaixar, na prática ele acontece de formas diferentes, mas a angústia ela é muito universal. Essa coisa de não se sentir bem no lugar que você tá, no lugar internamente mesmo. E eu acho que sim, esse movimento de sair, embora a felicidade e a realização sempre esteja do lado de dentro, é importante às vezes pra fazer a gente enxergar as coisas num prisma diferente. E pra mim foi muito parecido, assim, eu também segui o caminho tradicional, estágio, trabalhava numa empresa foda, tinha um cargo maravilhoso, ganhava super bem, só que alguma coisa dentro de mim gerava um super incômodo. E aí eu sempre fui fascinada pelo mundo, por cultura, por viajar. Fiz uma viagem de férias de 20 dias, CLT, e aí voltei dessa viagem completamente transformada, completamente obcecada com a ideia de tirar um sabático. A gente, principalmente no Brasil, segue esse roteiro clássico de um jeito muito... sem respiro. Então, cara, aos 17 anos você tá na faculdade, aí você começa a estagiar, você começa a trabalhar, você casa, você tem filho, você morre. As culturas europeias, principalmente, sempre te dão esse espaço, principalmente depois do ensino médio, pra você entender como você quer existir no mundo, quais são suas paixões, o que você faz bem. E aí, quando eu fui pra essa viagem, eu vi muitas pessoas nesse momento de se reconhecer pra além daquele sufoco de escola que a gente foi colocado desde que a gente nasceu, né? E aí voltei muito obcecada com essa ideia, fui demitida depois da pandemia, a empresa que eu trabalhava quebrou. E aí foi o momento ideal de eu falar, cara, agora é a hora. Toda a falta de coragem de tomar essa decisão, embora fosse um desejo muito latente, a demissão me ajudou, me empurrou e falou, filha, vai. E aí eu comprei uma passagem só de ida, isso foi em março de 2023, e desde então tô rodando o mundo, agora eu sou nômade. E esse seu shift foi muito rápido, né? A gente tava Muito. juntas por coincidência, Janeiro. ela tava aqui, foi dia 2, né? Eu vim visitar. Ela tava aqui em Nova York, eu era au pair na época, a gente tava na casa da minha host family, que também acabou sendo muito próxima da Manu e da minha família inteira. Então ela passou um tempo lá comigo. E dia 2 de janeiro, você começou a trabalhar home office normal, dia normal, do nada ela me olha e fala, fui demitida. Quê? Eu caí pra trás, eu fiquei assim. E aí ela tava triste na hora, tipo, acho que você tava chorosa, sei lá. Gente, deu 1 hora, a Manuela tava dando estrela no pôr do sol. Cara, foi assim, eu falei, eita, garota! Aí eu acho que foi, tipo, saiu um peso dos seus ombros, né? Você conseguiu respirar. Tipo, mas essa coisa da decisão, tipo... Eu deitava minha cabeça no travesseiro todo dia, eu sabia que o meu sonho era viajar. Mas ao mesmo tempo, é o que ela falou da roda do hamster, a minha vida era muito confortável. E eu tava no lugar que todo mundo me dizia que era onde eu deveria estar. Que eu tava no caminho do sucesso, de fazer tudo certo. Então era muito difícil sair dali. E eu lembro que quando eu recebi o pedido de demissão, o pedido de demissão, né? O comunicado, claro que foi um choque, porque eu não esperava. Eu realmente não esperava que eu fosse ser demitida. Mas passou assim, enquanto a minha gestora falava comigo, eu já olhei pro céu e agradeci. Porque na hora caiu a ficha, eu entendi, eu acho que isso vem muito também da forma que você decide encarar as situações que acontecem na sua vida. Eu entendi como uma mensagem do universo de que ele tava me ajudando a virar pro meu caminho. E aí eu, cara, literalmente comprei o bilhete e fui. Acabou sendo a melhor coisa que te aconteceu. Melhor coisa. E eu sabia, desde o primeiro dia eu sabia que seria a melhor coisa. Tipo, pra mim eu nunca tive dúvida disso. Então, e eu acho que isso é uma coisa também. A melhor decisão é aquela que você decide que é a melhor decisão. Não adianta esperar o mundo fazer por você ou entrar de cabeça num negócio, mas no seu coração você tá com dúvida. Comprou o bilhete? Vai mesmo. Entra de corpo e alma. Senão, fica difícil. E se você decide que aquele é o destino, ponto.
Top 3 livros favoritos de cada um. Ai, essa é muito Nossa, essa é muito difícil. difícil. Mas também é O Alquimista, que eu já falei pra ela ler 22 mil vezes e ela não leu ainda. O Alquimista é um livro muito transformador. Eu acho que essa também é uma resposta igual às qualidades que ela flutua ao longo da vida, né? Mas assim, de recente, Conversando com Deus é um livro que mexeu muito comigo. Mas é que é difícil pra É mim, muito porque eu difícil. sou muita pessoa que esquece os livros que leu. Mas eu tenho Goodreads. Se vocês pesquisarem meu nome lá, vocês vão me achar. E eu voltei a atualizar com todos os livros que eu leio. Mas eu acho que você lê livros mais, tipo, espirituais e mais, tipo, autoconhecimento. Esse que eu te dei, né? esse de autoconhecimento é muito bom. Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Eu não sei se é um dos meus livros preferidos, mas assim, dos que eu li nos últimos 2 anos, ele é um livro muito bom. O Mundo de Sofia é incrível. Eu vi uma trend no TikTok muito boa, que é: qual foi o livro mais vendido no ano em que você nasceu? No mundo, no ano em que você nasceu. E no meu ano foi O Mundo de Sofia, que é um livro que eu amo. E O Alquimista bateu, cara, foi o único livro que foi repetido, assim, em 5 anos, dos anos 90 até 2010. 5 anos ele foi o livro mais vendido do mundo. Então não sou eu que tô dizendo, é o mundo inteiro. Leiam O Alquimista. Lê, por favor, O Alquimista. Os meus eu não sei, porque eu realmente esqueço. Mas eu leio o livro mais pra me distrair. Eu amo ler. Eu acho que Biblioteca da Meia-Noite foi um livro muito que me marcou muito. Eu amo Carla Madeira. Gosto muito de Todos. biografia também. Gostei muito da biografia Da Viola. Isso, tava tentando lembrar o Muito nome. bom. Esse livro foi incrível. Eu gosto de livros, cara, pra me distrair, sabe? Quando você tá lendo um livro e aí você sente que, tipo, você consegue se desligar da sua realidade. No mundo. Você consegue, tipo, viver o mundo do livro. Essa é a melhor sensação do mundo pra mim. O que vocês viveram até aqui que mais amam recordar? Aí tem muita coisa. Muita, É porque nossa. recentemente, com certeza, é a viagem. Das coisas Qual assim, viagem? de nós 4. Ah, é. Com- Com dos certeza. acontecimentos recentes, desde que a gente se separou. Cada uma foi Que a pro gente mundo. viveu juntas. O que vocês viveram até aqui que mais amam amam recordar? juntas, Nós com juntas, certeza. né? Foi, Foi a gente muito falou, especial. foi em 2022. Todas as irmãs estavam aqui em Nova York. A gente passou 2 semanas juntas. Foi muito, muito, Foi muito muito incrível. bom. Inesquecível. Inclusive, eu tava assistindo os destaques do meu Instagram e vi que esse tem destaque é muito tem um destaque irmãs. Então, pra quem perdeu a viagem, tem muito lá. E é muito bom assistir, dá um quentinho muito grande no coração. Eu acho que ela foi muito especial porque foi a primeira vez na vida que a gente esteve juntas. E aí, de novo, eu volto no que a gente tava falando sobre sair do ambiente que você foi criada. Eu acho que o fato da gente não estar juntas viajando no Rio, a gente tava num lugar que era muito fresco, que era muito novo, que não tinha memória, não tinha trauma, não tinha você andar na rua e encontrar com alguém. Era tudo pouco familiar. Eu acho que isso ajuda muito a conexão do grupo. E foi a primeira vez na vida que a gente viajou como mulheres, como adultas, sabe? Que a gente viajou não, desculpa, que a gente se conectou como adultas e como amigas, para além do fato de que somos filhas do mesmo pai e da mesma mãe. Então, lógico que a gente passou boa parte da viagem dividindo e compartilhando experiências e acontecimentos que a gente dividiu durante a vida, mas numa leitura muito mais madura, de entender qual foi o impacto daqueles acontecimentos na nossa vida. Então foi muito especial. E não só na nossa vida como irmãs, mas na vida de cada uma. Cada uma, Isso foi bizarro. Tipo, como Sim. que um mesmo evento foi interpretado e afetou de formas muito diferentes cada uma de nós 4. Sim, Isso foi muito bizarro pra mim. muito legal. Dá pra escrever um livro sobre isso. Dava. Vocês parecem próximas e amigas. Como manter a amizade mesmo com a distância? E vocês são em quantas irmãs, quais idades e como é a distância no relacionamento de vocês? Nós somos 4 irmãs, nascemos todas em 5 anos, todas mulheres, mesmo pai, mesma mãe. A gente tem, eu sempre me perco agora nas idades, tô ficando velha. 20, Eu acho mais fácil falar o ano. 95, 96, 98, 99. É isso. A Duda fez 30 agora. 29 eu vou fazer semana que vem. Você vai fazer 28 semana que vem. E Tônia tem 25. 30, 29, 28, 25? 25. 25. Nossa, a Tônia tem 25? Ou tem 26? Não, você vai fazer 27. Caraca. É 25, 27, 29 e 30. É isso. A gente nem sempre foi próxima, a gente cresceu todas juntas até ali nossa adolescência, mas nossos pais são separados. Então chegou um momento que cada uma foi pro seu canto. Acho que ali quando eu tinha provavelmente uns 15 anos, 14 anos, não sei, por aí. Então foi um pouco cedo. E a gente passou por momentos na vida, né, de estar mais próxima, de estar mais distante. Mas eu acho que sempre, nunca foi assim uma proximidade entre irmãs. Era, tipo, eu tô um pouco mais próxima de uma, mais próxima de outra. Sim. E hoje em dia a gente é muito próxima, nós 4, pela primeira vez Sim. na nossa vida, eu acho. De poucos anos pra cá. É claro que a gente sempre se amou muito, mas eu acho que pela nossa história familiar, principalmente pelo divórcio dos nossos pais, acho que isso acabou
criando um ambiente muito conturbado na nossa vida, Sim. muitas vezes. Então, foi difícil a gente criar esse relacionamento. Acho que a gente só conseguiu chegar nesse ponto mais velhas. Concorda? Concordo. E é muito essa questão do espaço, né? Alguém comentou, eu vim pra Nova York ficar um mês e eu fiz uma surpresa pra Joana. Só que eu jamais chegaria de surpresa pra ficar um mês na casa dela. Não porque eu acho que ela não vai me receber, acho que ela abriria a porta pra mim em qualquer momento da vida, mas eu sou uma pessoa que preciso muito do meu espaço e da minha individualidade, eu sei que ela precisa também e a gente respeita muito isso uma na outra. E aí ela trouxe um ponto que faz muito sentido, que é a nossa amizade, ela foi muito mais aprofundada quando a gente passou a morar em casas separadas. Porque quando a gente vivia juntas, cara, claro que era divertido, claro que era legal, a gente tava o tempo todo roubando uma coisa da outra no armário. Mas essas coisas triviais do tipo, puta, tu não lavou a louça, eram coisas que viravam um vulcão em erupção. Tipo, eram coisas muito ridículas e muito banais, mas que conseguiam de alguma forma machucar o nosso relacionamento ao ponto de não abrir espaço pra gente se conectar em coisas muito mais relevantes. Então, quando essas coisas pararam de fazer parte do nosso dia a dia, a gente conseguiu enxergar uma na outra o que conectava a gente e não focar naquilo que distanciava, que era o fato de uma ser organizada, uma ser bagunceira e a bagunça de uma atrapalhar a organização da outra. Quando você não divide o espaço, isso deixa de ser um problema. Então, foi muito importante, muito especial isso. E eu acho que a própria idade, a maturidade, a gente tem uma coisa muito importante que é passar, pra mim, cara, eu acho meu pai o melhor pai do mundo, minha mãe a melhor mãe do mundo. Mas eu não acho que o nosso pai é um homem super incrível. Então, eu só consegui olhar o meu pai como um homem não muito incrível quando eu me reconheci como mulher. E eu só me reconheço como mulher quando eu saio da posição de filha. Então, como que eu olho pra Joana, pra além da minha irmã, que nasceu da mesma barriga e que cresceu na mesma casa, e enxergo ela como uma outra mulher que eu amo pra além do sangue. E me conecto com ela nesse lugar de mulher pra mulher, de amiga pra amiga. Eu acho que isso só vem com a maturidade quando você consegue se distanciar do papel de filha. Que só acontece quando você se aproxima do seu papel de mulher e de pessoa na sociedade, pra além de, cara, a responsabilidade de uma pessoa, sabe? Então, acho que vem muito desse lugar também de amadurecer, de crescer, de virar adulta, né? Caraca. Amei. Não, tô falando sério, amei. Não tinha pensado pra essa forma. Como a gente conseguiu se amar pra além do sangue, né? Tipo, além de falar, você é irmã, você tem que amar. Tipo, não, acho que hoje é uma escolha. E até porque, cara, isso é muito perigoso. Eu, às vezes, recebo mensagem de seguidora falando que sente que tem uma obrigação de amar os pais, de amar os irmãos. E, cara, não, de jeito nenhum. Eu acredito num nível espiritual que a gente escolhe encarnar nesse mundo sendo irmão de alguém, sendo filho de alguém, porque isso vai ajudar num desenvolvimento e numa expansão. Então, sim, eu acho que tem muita coisa a ensinar pra gente, mas não existe isso. Isso é uma construção social, de que você precisa amar a sua irmã só porque é sangue do seu sangue. Não, se isso te machuca, às vezes o ensinamento dela na tua vida é realmente esse, é você setar os seus limites, criar as suas barreiras e entender que cada um ocupa um espaço e que ensinou o que precisava ensinar e beijo, tchau. Então não fiquem. Tem um livro muito bom, que eu devia ter falado nos livros favoritos, que fala sobre esse conceito errado que a gente tem do amor, que é o Tudo Sobre Amor, da Bell Hooks, que é uma abordagem política e social sobre o que é o amor na nossa sociedade, que dá uma expandida na mente e fala sobre isso, que é muito interessante. Fica a dica. Como manter a amizade mesmo à distância. Acho que eu falei um pouco sobre isso em um outro vídeo, acho que eu consegui me expressar bem, quando eu disse que manter a proximidade dos seus pais, dos seus irmãos, quando vocês não moram perto, é uma escolha. Então, por exemplo, hoje a gente estava correndo, a gente foi correr aqui no Dumbo, e meu pai sempre manda bom dia pra gente, pras 4. Todo dia, quando ele não manda, a gente fica preocupado. Será que foi de arrasta? Será que aconteceu alguma coisa? É um problema, esse bom dia criou um problema na minha vida. Então, quando ele tá sem celular, ele tem que avisar a nossa irmã que mora no Brasil. E a Duda avisa todas nós, porque senão cria logo um problema. A gente já começa a ver passagem, ir pro Brasil, todas aquelas coisas. Ele mandou bom dia, e eu respondi bom dia. Eu falei pro Manu, ai Manu, vamos ligar pra ele rapidinho, tipo 1 minutinho. Que a gente liga pra ele. Cara, pra ser bem sincera, a gente não tá muito afim, sabe? Não. Assim, mas eu falei, cara, isso vai ser importante pro meu pai, porque a gente tá numa cidade que ele gosta, num céu azul lindo que ele ama. Acabamos de correr, que é a grande paixão da vida dele, ou foi. E isso era importante pra ele. E foi, sabe, 1 minutinho da nossa vida que a gente ligou, deu um beijo nele e acabou. Então acho que é uma escolha, sabe? Total. Eu comecei a fazer essa escolha, gente, tem pouco tempo. Tem, sei lá, 1 ano que eu sinto que me aproximei muito da minha mãe. Muito da mamãe. Das minhas irmãs também, com certeza. E você falou isso também, né? Que foi um dos seus objetivos desse ano, de manter mais próximo das suas irmãs. Cara, isso é uma escolha. E faça a escolha de, ao invés de você, tipo, mandar uma mensagem, liga.
Ou, enfim, ao invés de nada, manda uma mensagem. E é assim que você vai se aproximando e criando essa relação mais próxima. É tudo você trazer luz e consciência. A gente é muito atropelado pela vida e anda de uma forma muito distraída e esquece de focar no que realmente importa. Eu vi um carrossel no Instagram ontem que era muito legal, que ele basicamente falava... será que essa sua última série de abdominal vale mais do que você morrer de rir com a sua amiga? Será que você completar os seus 10 mil passos diários vale mais do que você fazer uma caminhada de 10 minutos com alguém que você ama? Então, acho que às vezes a gente é tão enrijecido por essa rotina e não querer sair do que a gente se comprometeu, que a gente esquece que traz muito mais benefício pro nosso coração, pra nossa alma, pras nossas emoções, investir esse mesmo tempo nas pessoas que a gente ama. Ai, a menina do Big Brother, esqueci o nome dela. Ela fala aquela frase, afeto dita prioridade. E é isso, cara. Qual é a sua prioridade? Se a sua prioridade for o seu afeto, você vai encontrar lugar pra isso. Eu tenho um podcast e o episódio da semana que vem, que eu gravei ontem, é 1h30 eu falando só disso que a Joana falou. De que amor é escolha, é um episódio sobre amizade, mas eu bato muito nessa tecla de como a gente precisa escolher e decidir depositar energia ali. Senão, nada floresce, nada cresce. É como um jardim que você não tem tempo e amor pra regar, pra cuidar, e você espera que nasça uma linda bananeira. Não vai nascer, desculpa, vai ter só erva daninha. Você tirar as ervas daninhas, né, pra você ter um espaço limpo onde o amor possa florescer. E às vezes você tira as ervas daninhas quando você tira o seu irmão que você não ama e você acha que você é obrigada a amar da tua vida. Voltando no outro ponto. Essa é boa. Essa a gente discorda. Preferem gringos ou brasileiros? Vamos falar juntas. 1, 2, 3, brasileiro! Pera, mas é relacionamento? É claro! Ah, tá. De novo. Preferem gringos ou brasileiros? Brasileiros! Nossa, gente, não. Eu tenho mais poder de fala do que a Joana, porque eu já testei, já rodei todos os continentes. Aqui, Brasil... Não, gente, Outros. não dá pra mim. Olha que eu tive pessoas muito legais brasileiras, mas hoje eu acho que eu já me acostumei muito, cara. 3 anos, eu namorei 2 anos, fiquei com outros caras. Eu acho que é questão de costume mesmo. Muito tempo que eu não beijo um brasileiro, nem lembro. Não, mas posso falar? Eu tenho um ponto aqui que eu vou me redimir, que é... Quando você fala gringo ou brasileiro, a minha cabeça pornográfica, ela já vai direto pra putaria, pra pegação, pra sexo. E nesse sentido, não tem jeito. Brasileiro, com certeza. Cara, pegada muito mais gostosa. Cara, se envolve muito mais no sentido de ser mais passional, sabe? Mas pensando em relacionamento, eu acho muito difícil me relacionar com gringo, porque a gente não compartilha uma bagagem cultural. Então, tava falando com a Joana esses dias, eu não conseguiria tá conversando com uma pessoa que não sabe quem é o Jô Soares, que não sabe quem é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que não sabe quem foi a Hebe Camargo, que não canta uma bossa nova comigo. Tipo, eu teria um pouco dessa dificuldade. Mas pensando em como os gringos enxergam o lugar do relacionamento, o quanto eles são participativos, o quanto eles são mais respeitosos, o quanto eles são menos machistas, isso realmente, para um relacionamento de longo prazo, pode fazer bastante sentido, porque o brasileiro deixa a desejar. Minha opinião, realmente, você tem razão, ela é muito frágil. Porque eu acho que é mais uma questão de costume mesmo. Tipo, é onde eu moro, é o que eu tô acostumada hoje, mas eu acho super possível me apaixonar por um brasileiro. Sei lá, acho que não seria impossível, mas eu acho que eu tô muito acostumada em flertar em inglês. Não sei nem como fazer Nossa, isso. gente, Tipo, amor, inglês é pior. chamar de amor. Eu não consigo. Ai, eu amo chamar não, de mas amor. eu não consigo imaginar. Porque tem muito tempo já, Chama sabe? de quê? Babe? Babe. 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 Tipo, Babe. eu tô, sei lá. Nossa, Ai, não, ficou gente. um pouco... E pode falar de transar essas palavras no YouTube? Pode, claro. Sei lá, não conheço essa plataforma. A gente fala, né, amigas? Tô zoando, ficou muito Não, porque toda hora meu TikTok derruba os meus vídeos de sexo. Mas assim, gente, transar em inglês não dá pra mim. Não dá. Não dá. Eu odeio essa parte. Qual o maior defeito da sua irmã? Nossa, acho que eu não consigo. Eu não sei se isso é um defeito, porque eu não gosto da palavra defeito. Eu não gosto da palavra defeito, eu não gosto da palavra erro. Eu acho que são palavras que carregam uma conotação muito imutável e eu não gosto disso. Eu acho que um ponto que ela precisa desenvolver é a tendência que ela tem de olhar o copo vazio. Assim, e de alguma forma se ancorar no que de pior poderia acontecer, ao invés de... Ela consegue ir pro, beleza, eu consigo saber que esse é o melhor, esse é o melhor, esse é o melhor. Mas continuar nessa frequência é um negócio que exige muita energia dela, porque ela ainda fica muito aqui. Então ela precisa se aproximar mais aqui pra conseguir ficar aqui mais tempo. Ela chega aqui e volta, chega aqui e volta, chega aqui e volta. Eu quero que ela desenvolva a capacidade de ficar aqui e o difícil ser voltar.
Acho que é isso. Eu tenho muita dificuldade em deixar o passado ir. Entender que, tipo, Verdade. a gente Say conversou goodbye. muito sobre isso, né? Quando a gente tava no trem. De me desapegar e entender que, tipo, não faz mais parte da minha vida. Eu não quero deixar ir, eu quero que continue, sabe? Eu sou muito ruim com despedida, tipo, cortar laços. Eu fico, até eu não ter mais escolha, sabe? Principalmente em relacionamentos amorosos. É muito difícil pra mim desistir. Eu quero fazer dar certo, sabe? Mesmo quando tá óbvio que não vai dar. E é o que eu falava pra ela, cara, não é porque terminou que não deu certo. As pessoas têm essa mania de falar, ai, terminou porque, não deu certo. Deu certo, porra, vocês ficaram juntos sei lá quanto tempo. Acho que é mudar essa perspectiva, olhar o copo meio cheio e falar, cara, beleza, até aqui funcionou, cada um segue seu caminho. Ela fica tentando forçar a barra. Sim. Você vai falar meu defeito? Não. Não consigo pensar. Não penso defeito, Não penso consigo. uma coisa que eu preciso melhorar. Mas eu te admiro muito, de verdade. Eu tô falando sério. Deixa eu pensar, eu E tenho muitos se defeitos. eu penso no Manual do passado, eu consigo pensar em vários. Qual? Você do nada, do dia pra noite, um dia você tava bem, outro dia você tava mal. Aí, ou se ela tava bem, todo mundo tava bem. Se ela tava mal, todo mundo tava mal. Você guiava meio que a energia. Só que era muito aquela época que você tava passando por aqueles problemas difíceis. Do maluco? Ai, gente, eu namorei um cara muito maluco. E foi um tempão, eu sinto, tipo, Foi. porque a gente morava junto, só eu e você. Verdade. Então eu não sabia o que esperar. Tipo, e eu ficava, será E que sabe hoje eu por vou quê? ser feliz? Porque Hoje eu vou não ser- sabia o que esperar do filho da puta que tava do meu lado. Que o relacionamento abusivo faz isso, né? Então eu flutuava de acordo com o humor dele e aí puxava todo mundo comigo. Total. Mas eu acho que você mudou muito isso em Muito. você. Tipo, hoje a Manu ela é muito fiel a quem ela é, sabe? Não é porque fulano tá mal que ela vai mudar isso. E eu tenho isso, como você falou, eu sou uma esponja, né? Mas isso era uma coisa que você precisava melhorar. E parabéns, Sim. você melhorou. A minha amiga falava, que trabalhava comigo, ela falava que eu parecia um fantasma andando Não tem. no escritório. Como assim? Ai, que horror. Na sombra. Twins. Joana vai pegar água. Ah, cara, essa vai ser uma palavra muito boa. Resuma sua irmã em uma palavra. Amiga. Raio de sol. Mas pra mim, amiga. Acho que amiga é uma palavra tão poderosa e que envolve tantas coisas. É engraçado porque eu chamo minhas amigas de amiga, né? Aí, às vezes eu tô conversando com a Joana e falo, amiga. Aí ela fica brava, ela fala, não sou sua amiga. Que bom que você é minha amiga. Com o que vocês trabalham? Seguidora recente. Amo acompanhar por aqui. A Ju estuda aqui em Nova York e eu trabalho... Gente, eu também tô tentando entender o que eu trabalho, tá? Mas eu trabalho com muitas coisas. Eu crio conteúdo sobre viagem, autoconhecimento. Agora eu tenho podcast. Eu tenho uma agência de viagem. Eu dou consultoria de viagem. Tudo dentro de viagem. É isso aí que eu faço. Nana, pretende se mudar de Nova York? Sou muito sua fã. Mostrei seu canal pra minha mãe e ela viciou. Ai, perfeita. Gente, não pretendo me mudar de Nova York nesse momento. Vocês não têm ideia de como isso é difícil pra mim dizer. Sou uma pessoa que tem muita dificuldade em criar raiz, sabe? Acho que muito pela forma como a gente foi criada. A gente acabou se mudando muito quando a gente era criança. Minha vida, ela sempre foi muito temporária. Então, tipo, o au pair, eu sabia que era temporário. Mas agora que eu me mudei pra cá, eu botei na minha cabeça. Eu quero, sabe? Eu quero ficar aqui, eu quero criar raiz, eu quero, tipo, por pelo menos 2 anos eu quero estar aqui. Isso é muito difícil pra mim, é engraçado isso, né? Tipo, mas eu sei que isso é importante, tipo, é importante eu não ficar sempre querendo mudar, porque mudar também é uma fuga, pelo menos pra mim eu sei que é, sabe? Acontece uma coisa na minha vida, cara, pra mim é muito mais fácil pegar e ir embora do que lidar com aquilo, sabe? Eu tenho muita facilidade de me mudar, eu tenho muita facilidade, tipo, ir pra um lugar novo e começar do zero. Mas eu acho que isso, de certa forma, é fugir também de criar uma vida e criar conexões, enfim. Então, não vou mudar de Nova York nem tão cedo, não coloquem ainda na minha cabeça. Vai ter muita Nova York nesse canal. Amo os vlogs, grava só um diazinho. Gravaremos, eu juro. Esse fim de semana é meu aniversário, segunda-feira. Da Manu é sexta-feira, então eu vou tentar gravar aqui pro YouTube. Essa é boa, uma qualidade da Manu que se você pudesse faria sua e vice-versa. Várias. Joana é muito disciplinada, assim, ela, cara, com qualquer coisa que ela coloca na cabeça que ela vai fazer, ela faz e ela é consistente. Acho que eu consigo ter disciplina, mas eu não consigo ter consistência. Minha disciplina dura um dia. Ela não, ela consegue ser muito consistente nas escolhas dela. E isso com certeza é um negócio que eu traria pra mim, assim, hoje. Eu sempre fui muito disciplinada, bizarro. muito focada. Tipo, eu boto na cabeça e eu não paro até eu conseguir. Sempre fui assim. Mas sua, eu acho que tem muitas coisas. Mas pode escolher uma. Só uma? Eu queria muito ser mais
é um pouco fútil, talvez, mas a Manu, ela faz amigo em qualquer lugar, ela conversa com qualquer um, ela é super extrovertida. Cara, juro, a gente saiu semana passada, quinta-feira, pra um bar, Manu, ela fez vários amigos, tipo, ficou amigo do bartender, do irlandês, sabe? A gente ganhou shot de graça, eu sabia que pela graça da Manuela, ainda que ele estivesse dando em cima de mim, porque talvez, É bom, porque eu abro caminho. mas você é muito, tipo, do mundo, sabe? Eu sou um pouco fechada, tipo, eu não sou tímida, mas eu sou fechada. E eu queria muito ter isso. Você não abre a porta, mas quando a porta tá aberta, ela vai. Tipo, Exato. ela não é a pessoa que se retrai, mas precisa de alguém pra abrir o caminho. Sim. Tô curiosa sobre o date. Conta tudo. Amigas, eu sei que a gente tava num foco muito de término aqui no canal e eu sinto que eu cortei isso assim pela raiz do nada, mas eu acho que eu vou falar um pouquinho de como eu tô me sentindo sobre isso tudo. Agora já tem um tempo que tudo aconteceu, eu me sinto muito mais forte. É óbvio que tem momentos difíceis ainda, mas eu acho que agora eu consigo enxergar, tipo, que foi pelo melhor, eu consigo ver o motivo por que tudo aconteceu e eu já sou grata por ter acontecido, que eu não achei que aconteceria nem tão cedo. Mas sobre o date, gente, foi legal e depois não foi legal. Teve um segundo date, foi uma merda. Não, ela chegou em casa no primeiro dia falando, foi incrível. Sabe quando você fica com o riso solto? Você acha tudo incrível? Aí no segundo date eu achei que isso é incrível também. Ela falou, foi uma merda. Foi muito, Quero ir muito, embora muito daqui. ruim. Tô no banheiro, me leva embora. Juro, foi muito ruim. Nesse nível, eu dei no banheiro pra mandar mensagem. Mas o primeiro foi muito legal, acho que porque eu tava numa energia muito elevada, que era o dia que a Manu chegou e fez a surpresa pra mim. A gente ficou, tipo, 5 horas conversando direto. E depois do segundo, eu vi que ele era, assim, não poderia ser mais distante do que eu quero pra minha vida, assim. Ainda mais nesse momento, que é o momento que eu não tô procurando relacionamento, que eu realmente só quero me divertir e ter uma distraçãozinha, às vezes, né? Um machinho, às vezes, pra dar uma e aí acabou depois. Não quero ninguém sério e ele não poderia estar mais distante disso. Então, assim, já cortei e acabou. E acho que agora a gente tava conversando sobre fazer um detox de rola e não ter mais homem na minha vida por um tempo, que eu não sei o que é, porque estão aí, macho atrás de macho há muito, muito, muito tempo, mas eu acho que é importante, porque como a Manuela sempre me diz, e eu quero falar pra vocês, eu tô muito distraída. Você sempre me fala isso, né? Tipo, macho acaba distraindo a gente. Total. Então, assim, o meu foco sempre foi relacionamento, construir uma família, casar, e isso me distraiu. O que é a Joana? Tipo, o que a Joana quer? Quais são os sonhos dela? Que como ela é como pessoa sozinha. Tipo, eu não tive espaço pra descobrir isso. E não é você, isso é uma estratégia usada pelo patriarcado pra que as mulheres fiquem distraídas buscando estar com alguém como se isso fosse legitimar a existência dela desde que a gente é criança. Então, entender que esse é um mecanismo muito, cara, é perigoso e triste que usam contra a gente, é muito libertador. E aí quando você passa, tem várias amigas que fizeram celibato, assim, eu não vou transar, não vou ficar com ninguém, não vou buscar durante 1 ano, 6 meses, eu vou só investir em mim. Cara, pode ter certeza absoluta que você entra numa sintonia com quem você é e você se conhece tanto que a próxima pessoa que você se relacionar vai ser uma pessoa que vai estar aqui, ó, vibracionalmente com você, e que é uma pessoa que vai te expandir, que você vai continuar sendo você e vai ter uma pessoa que te transborda. Eu não gosto dessa coisa que o brasileiro tem muito, as culturas europeias têm menos, de virar uma unidade com a pessoa que a gente tá junto. E normalmente as mulheres se apagam, né? Então a unidade vira majoritariamente a do homem. Então é muito importante fazer esse detox de rola para além da brincadeira, porque você muda completamente. Você passa a exigir um patamar de relacionamento, cara, muito superior ao que você exigia antes. Se precisassem escolher um só lugar no mundo pra viver o resto dos seus dias, qual seria? Ah, é muito difícil. E pra mim, Brasil. Com certeza. Porque é onde tá minha família, assim. Pra mim, é o melhor país do mundo, é onde tá minha família, grande parte dela. É onde eu me sinto em casa. Eu amo o Brasil. Meu não seria Brasil, com certeza. Mas eu acho que eu ainda não descobri, sabia? Faz sentido isso? Claro. Eu acho que eu ainda não estive no lugar onde eu vou passar a maior parte da minha vida. Com certeza não vai ser Nova York. Com certeza não. Tava falando com a Manu sobre isso hoje. Te amo Nova York, mas o inverno, gente, acaba comigo. É muito, muito, muito difícil. Então, assim, vai ser um lugar de sol, de praia, sem dúvidas. A gente sempre falando da Austrália, né? A Austrália é um lugar que me chama muita atenção. Mas que nenhuma de nós foi. Então a gente não sabe o que esperar. Joana, você acompanharia a Manu por um período na vida nômade? Sim. Se nada der certo, tamo aí. Manu, qual foi o país que mais mexeu com você internamente? Sem dúvida, com certeza absoluta, sem nem pensar um segundo, Índia. Com certeza. Jojo, por que Nova York? Sempre foi seu sonho? Não, gente. Nova York eu vim pra cá por causa da Antônia, nossa irmã. Ela tava aqui na época e aí eu dei prioridade pras famílias do au pair que estavam em Nova York. Então o meu pensamento era tipo, eu quero todos os benefícios que eu quero
que eram, enfim, já falei pra vocês, fim de semana off, que era um carro só pra mim, etc. E vou dar prioridade pras famílias que estiverem em Nova York. Então foi por isso que eu vim pra cá, por causa da Antônia. Aí eu cheguei aqui, verdade. 1 ano e meio depois ela decidiu mudar pra Califórnia, filha da puta. Aí eu fiquei, mas eu não quis ir com ela na época. E aí eu fiquei aqui. O que as quatro irmãs têm em comum de personalidade? Cara, eu ia falar isso, eu acho que a gente é muito diferente e ao mesmo tempo muito parecidas. Eu acho que entre nós 4, eu diria que eu e você somos as mais parecidas. Tô falando de jeito aqui, não fisicamente. Acho que nós 2 somos as mais parecidas. Não me sinto muito parecida com a Antônia em jeito, acho que a gente é muito diferente. A Duda eu acho que é diferente de todas nós, personalidade. Mas ao mesmo tempo a gente é muito parecida em estilo de se vestir. Todo mundo gosta de cafezinho? É, nossa. É viciado em café? Nós 4, a gente gosta muito de Não, cafezinho. com certeza, a gente não tá conseguindo pensar, mas com certeza tem alguma coisa que une nós 4 de personalidade. Talvez o senso de humor. É, eu acho que sim. Assim, rir das mesmas coisas. Sim, nós somos muito mulheres, quando a gente tá juntas, nós 4, a gente tá muito feliz, né? É, tipo, muito pra cima. Ai, gente, é tipo... E a gente ri das mesmas perfeito. idiotices. Tipo... Lembra daquele cara do... Lembrei lá na Filadélfia, aquele xerife. Qual? Que pediu pra tirar foto? O cara que tava dirigindo o carro, que a gente tava andando rapidão e aí ele parou a gente. Nossa! Isso é muito legal de momentos da minha vida. Eu tenho uma agência de viagem, né? E eu agora fiz uma viagem com 7 meninas no Egito. E a gente riu muito, muito. A gente passou 12 dias, assim, com a barriga doendo de tanto que a gente gargalhava. E aí foi uma coisa que eu percebi. Eu lembro muito dos momentos da minha vida em que eu ri muito. Mas eu não lembro o que foi, ou qual foi a situação. Então eu sei que quando a gente tava, nós 4 juntas, a gente passou, cara, 2 semanas rindo. Mas se você me perguntar do quê, não sei, não lembro. Só sei que a gente riu muito. Eu tenho essa sensação gravada no meu corpo. Verdade. Eu também vai pra San Diego? Vou, mas vou passar só uma semana. A viagem dos sonhos pra fazerem juntos. Austrália. Acho que é Austrália. Não só nós 2, mas nossas outras 2 irmãs 4. também. O que lembra gosto de infância. Bananinha, Nossa, aquela bala fini Nossa, de bananinha. sim. Muitas coisas. Sorvete de banana do papai. Sim, O meu pai chamava pão do capeta, um pão que ele fazia no fogo. Nossa. Quando a gente morou em Fortaleza juntas com o nosso pai, só o pai, sem a mãe, todo santo dia ele cozinhava um macarrão com molho de tomate, que era o mesmo jantar, era o que a gente tinha naquela mesa de plástico. Nosso sofá era um colchão de ar. Era um colchão de ar. Outro dia minha mãe me lembrou que a gente passou 1 ano tomando banho frio naquele apartamento de Fortaleza. A gente não tinha água quente. Você lembrava muitos momentos disso? a gente não teve água quente. Eu nem lembrava que a gente não tinha água quente. Gente, eu achei muito linda essa. Tenho 40 anos, nunca fui salva por um príncipe. Sempre foram as minhas amigas. Aproveitem. Que linda. Muito lindo. Quem é mais desapegada? Eu, com certeza. Em todos os tudo. sentidos. De roupa até macho e tudo. Eu sou bem apegada. Quem é mais ciumenta? Eu. Acho que você. Com certeza, gente, eu sou muito ciumenta. Eu falei pra todos os meus namorados na minha vida, eu falei, cara, como é que você me namora? Porque assim, Ela tem ciúme das mentira. crianças dela. Não, acho que tem, enfim, esse é um assunto mais longo. Mas eu sou ciumenta, assim, racional, sabe? Quer sair com seus amigos, cara, vai, se diverte. Mas assim, não vai falar. Cara, sério, eu penso completamente o contrário. Mas vai falar, assim que você vai se tornar uma pessoa mais interessante. Essa daqui é boa. Como vocês conseguem ter disciplina pra se manterem ativas praticando exercício? Eu tenho muita dificuldade com isso. Amei. Essa é muito boa, porque a gente realmente ama. E eu acho que vem muito também, assim, tem todo o contexto familiar. A gente cresceu com o nosso pai falando quanto o exercício é remédio. Ele fala, tipo, nosso pai é muito chocolatra também. E sempre que a gente tá fazendo exercício, ele responde a mesma coisa. Melhor que chocolate, sendo que chocolate é uma das coisas que ele mais ama no mundo. Então acho que vem dessa influência, desse exemplo de dentro de casa. Mas eu acho que como tudo na vida, você só entende o quão bom é quando você experimenta os benefícios daquilo. Então, cara, hoje ia ser... A gente sabia que sair pra correr seria uma delícia, seria maravilhoso. Mas no momento que o despertador toca, a gente não pula da cama tipo, vamos correr, que incrível! Requer, de novo, o negócio da escolha, né, da vontade. Mas a gente, por já ter experimentado muitas vezes aquela sensação maravilhosa de terminar, de olhar pro relógio e falar, hoje mesmo, ela falou, nossa, são 9h40, parece que a gente já viveu uma vida. Acho que quando você vai acumulando esses registros na sua memória de quão bom é, isso te dá vontade de repetir. Eu acho que você fazer e fazer uma coisa que você gosta, não é porque tá todo mundo correndo que você tem que correr. Tipo, não, cara, você fica ativa, vai dançar, vai caminhar, fazer qualquer coisa. Você não vai ficar com a bunda na cadeira o dia inteiro. E uma hora, eu te prometo, cara, vai entrar no sangue. Eu detestava malhar.
Detestava. Até o momento que eu passei a gostar, depois passou a ser ok, e depois eu, tipo, pra mim hoje eu não treinar, ou não correr, enfim, não fazer alguma coisa no dia, é o estranho, sabe? Tipo, é o dia atípico. Eu conto os dias que, tipo, eu não treino e me parece estranho, parece que tem alguma coisa faltando. Como qualquer outra coisa na vida, é um hábito. Acho que dessa forma, você vai fazendo até que um dia entra no sangue. No sangue. E se educa, cara. Dá uma olhada no seu corpo, é o seu templo, é a coisa mais sagrada que você tem. É o que te permite que você viva essa vida com qualidade, com longevidade. Então, acho que ler sobre os benefícios da atividade física, da musculação, de você criar músculo pro seu bem-estar e pra sua longevidade, se você ama a sua vida, cara, você vai entender que tem uma relevância muito maior do que a 1h30 que você ganha de sono dormindo. Melhor memória de infância juntas. Acho que não é uma memória, assim, específica, mas a forma que a gente foi criada, nós 4 muito, muito, muito juntas. A nossa mãe sempre foi mais caseira, mais de ficar em casa, então o nosso pai levava nós 4 pra uma ilha que era de um amigo dele, e a gente ficava, tipo, 2 dias a fim de semana sem luz. A gente tinha luz por, tipo, 30 minutos no dia, e a gente comia miojo todo dia que a gente fazia na casa do caseiro. E o que a gente fazia o dia inteiro era pular do deck pra água. Do deck pra água. Muito bom. E era isso, a gente não fazia absolutamente nada. Não sei se você lembra, tipo, cara, não tinha televisão, não tinha luz. Nada, a gente só ficava correndo, brincando. Tipo, na ilha, inventando coisas na nossa cabeça, não tinha celular, não tinha nada, e a gente só ficava ali por 2 dias. Sempre levava um amigo, um agregado, sempre tinha, porque não, 4 não era suficiente. E aí a mamãe ficava em casa e ela fazia uma makeover no nosso quarto. Nossa, é verdade, eu lembro disso. E a gente ficava a viagem toda, tipo, muito ansiosas pra voltar pra casa. Porque era um acontecimento, tá? Era um acontecimento. E aí ela mudava as filhas, tipo, quem dormia com quem, que eram 2 quartos e 4 filhas. E ela mudava tudo, aí botava a bonequinha na estante. Nossa, era muito lindo. Caraca, pode crer. Mudava tudo, era literalmente um Irmãos à Obra. Era muito incrível. E é isso, acho que a gente sempre foi muito incentivada a usar a imaginação. Então, cara, eu fico muito triste quando eu vejo as crianças de hoje com a cara enfiada no iPad, porque acho que a gente que viveu ali nessa transição do mundo digital e que, cara, teve a fita VHS da Disney, mas teve também eu brincar com o palito na terra, a gente entende quanto essas coisas são relevantes para nossa construção quanto indivíduo e quanto isso estimula a criatividade, a imaginação e a união. Imagina se a gente tivesse passado a infância toda assim. Nossa. Que merda isso seria pra construção de identidade e de memórias compartilhadas. Então a gente sempre foi criada assim muito solta, sabe? Cara, cachoeira, a nossa infância se resume a cachoeira, praia, pé descalço, peitinho de fora, sem biquíni, sem parte de cima do biquíni, que hoje, enfim, é uma problemática. Enfim, então foi uma coisa assim muito raiz, sabe? No sentido de, filha, vai pro mundo. As crianças que a Joana cuidou quando ela tava no au pair aqui nos Estados Unidos, a gente enxerga muito dessas similaridades, assim. O quanto, cara, a mãe deles, cara, tá afim de pintar tua unha sendo homem, de usar vestido, de jogar bola sendo mulher. Tipo, não existe essa coisa de limitar colocando numa caixa. Ela só deixa eles serem. Seja, experimente, seja o que você quiser. E a gente sempre foi muito encorajada nesse sentido. Acho que é por isso que também a gente cresceu com essa vontade de descobrir o mundo. E acho que pra gente, assim, trabalhando com comunicação, trabalhando com compartilhar essa mensagem, também vem muito daquele lugar que era característica da Joana, que eu tava falando no início, da generosidade. A gente sabe que a gente teve muito privilégio de estar cercada de pais que respeitam e estimulam a nossa individualidade, a nossa coragem, a nossa, cara, bota a cara a tapa e vai. E a gente sabe que essa não é uma realidade para muitas famílias, principalmente famílias mais conservadoras, muito religiosas. E aí, tendo passado pelo perrengue, porque não é um negócio, cara, é cheio de obstáculo no caminho, mas tendo passado por eles e colhido os frutos, eu sempre falo que a vida recompensa os corajosos, a gente entende que é quase a nossa responsabilidade dividir isso com o mundo e ver outras pessoas enxergando a vida nessa montanha alta que faz com que a vista seja tão mais bonita. Então acho que vem muito também desse lugar de querer contribuir para que outras pessoas saboreiem essa liberdade e essa coisa tão bonita que é você ser quem você é e se sentir bem nessa pele, sabe? Acho que é isso. A gente sempre foi muito incentivado a isso, né? Tipo, seja quem você é. Ainda que teve um momento que papai, você tem que ser médica, tem que ser advogada, tem que trabalhar em empresa grande. Nosso pai, gente, tem 73 anos, ele é muito conservador. Conservador, machista, etarista. Ele é.
Ele é. É, mas mudou bastante com o Mudou tempo. muito, Tipo, hoje mudou ele, muito. ele pega a nossa mão e fala, minha filha, o que você decidir, Ah, tô sim, contigo. total. Sabe? Nem sempre foi assim. Total, Então, nem sempre foi assim. Sempre tem espaço pra... Porque hoje ele não tem nenhuma filha que seguiu um caminho tradicional. O pobre, ele queria uma filha advogada, uma médica, uma engenheira. Não teve nenhuma. Ele ganhou... Mas tudo bem. O que importa é o amor. Amor. É isso, família. Amamos vocês. Amo vocês. Um beijo e até a próxima. Beijo. Tchau!